Bom dia, bom dia. Vamos colocar um fone aqui para melhorar a captação de áudio, tá bom? E se prepare, porque no dia de hoje nós vamos exercitar os nossos pedidos de uma forma diferente para transformar aquilo que nós esperamos, aquilo que nós sonhamos na vida a dois em realidade. A partir do quê? A partir da nossa capacidade de pedirmos da maneira adequada, com energia, com sinceridade, com força, aquilo que nós queremos, precisamos e merecemos no nosso casamento. Afinal de contas, é por isso que nós estamos com alguém que nós escolhemos, não é verdade? Então, simbora preparar aí o coração e a mente para essa live de hoje. Eu estou aqui ajustando o esqueminha do fone para o áudio não ficar ruim. Bom dia, Leila, Bruno, Nina, sejam muito bem-vindos, tá? Eu gostaria de começar já pedindo a você que, se quiser e puder, coloque aqui para mim qual é um pedido mais simples. Um pedidinho simples e pequeno que você tem feito e não tem dado certo aí com o seu cônjuge, tá? Pega um pedido simples, um pedido mais simples, para que a gente possa trabalhar aqui e mostrar para você que o tema da live faz muito sentido com essa proposta. Ó, treine seus pedidos diariamente. Aqueles que quiserem durante a live trabalhar comigo e treinar aqui algum pedido, eu estou à disposição. Escreva aí para mim qual é um pedido simples. Um pedidinho simples que você acha que custa nada e o seu cônjuge poderia atender você o mais rápido possível. Eu vou ajudar você. O casamento que você espera, vamos lá, o casamento que você espera passa pelo comportamento de alguém. Ele é feito de duas pessoas e essas duas pessoas precisam se alinhar como uma engrenagem que precisa funcionar de maneira harmônica para que um casamento seja saudável e funcional. É muito interessante quando você passa de um estado de crise no relacionamento e vem para um estado orgânico, harmônico no relacionamento. Todo mundo aqui que já tem um casamento mais longo sabe o que significa isso. Afinal de contas, por mais que um casamento seja difícil, truncado, desafiador, sempre tem aquela fase, talvez de meses ou semanas, em que você sabe que aquilo ali está gostoso, está funcionando e você até diz: nossa, mas que alívio, tem um tempo que o nosso casamento está numa boa. O problema é quando o, o desgaste no relacionamento, nessa engrenagem, né, que é o funcionamento do casamento no dia a dia, passa a trazer para você alívios mínimos de 3 dias, 5 dias, no máximo uma semana. E você diz: nossa, eu passo um ano inteiro um casamento muito, muito desgastante, cansativo, truncado, desafiador, cheio de brigas, discussões e desentendimentos, e tem ali uma semana de paz. Isso é muito pouco, né? Eu falo de fases, fases longas, fases de 6 meses, um ano, 2 anos, com um relacionamento harmônico funcionando bem. Então, é importante que nós entendamos que existe uma diferença entre um relacionamento que funciona, que é harmônico, e o relacionamento que não funciona. E não é a comparação entre o seu casamento e o casamento do vizinho, é o seu casamento hoje com o casamento que você teve há 6 meses atrás. Ou o seu casamento hoje com o que você vai perceber a partir da próxima semana, do próximo mês, com algumas atitudes suas, que passam pelos exercícios que a gente discute, esse mindset, heartset que a gente trabalha aqui nas lives todos os dias. Então, você comparar o seu casamento quando ele funciona e quando ele não funciona, é um primeiro passo para você começar com essa observação a entender o que você faz que modifica muito o funcionamento no dia a dia. Por quê? Porque, como nós dizíamos, o casamento que você espera e deseja, ele passa pelo comportamento de duas pessoas. Uma é você
e a outra é o seu cônjuge. Sobre os seus comportamentos, você até tem um controle bastante alto. Tirando algumas situações suas que são hábitos condicionados, arraigados, que você não consegue mudar com facilidade, e os vícios que eventualmente você tenha, a maioria dos comportamentos seus que você possa ter para melhorar o seu casamento estão sob o seu controle e você consegue mudar a hora que você quiser, certo? Mas o seu cônjuge também precisa ter um comportamento que funcione junto com o seu, de uma maneira orgânica, não fazendo exatamente aquilo que você quer, na hora que você quer, do modo que você quer, mas juntos, de uma forma que faça sentido para os dois. Então, se isso não depende exclusivamente de você, como é que nós vamos trabalhar a mudança no nosso relacionamento? Mudando o comportamento nosso para então influenciar o comportamento do outro e termos uma engrenagem que funciona bem. Quer ver um exemplo? Se eu tenho uma correia e um motor de carro, um motor de uma desintegradeira na fazenda, qualquer motor que use engrenagem ou correia que você conheça, tá? O exemplo é para ser bem simples. Então, o que que vai acontecer? Você aumenta a velocidade dessa engrenagem, pode ser uma bicicleta, tá bom? Você está aqui pedalando e aí você aumenta a velocidade da pedalada na coroa. O que que acontece? A corrente, que pode ser uma correia, está transferindo para a catraca lá na roda de trás. Se você acelerar mais, o que que vai acontecer? A catraca lá atrás também vai acelerar. Se você diminuir a velocidade, a catraca lá também vai andar mais devagar. Por quê? Porque elas estão conectadas por uma corrente. Ou pode ser uma correia ou os dentes de uma engrenagem. Outra situação que acontece é, você está usando uma coroa pequena, ela é leve. Você usa uma coroa grande, o mesmo giro que você dá exige mais esforço seu, mas também faz rodar com mais velocidade lá na catraca. Então, quando eu falo para uma esposa mentorada minha que ela mudando o casamento dela vai mudar, às vezes ela duvida, porque ela diz assim: Mas eu já fiz tantas coisas, eu já pedi tanto, já falei tanto, né? E eu faço o meu melhor. Eu digo: tudo bem, esse é um modelo que você tem usado até aqui, mas não tem funcionado. Por isso eu falei lá no começo da live, não foi à toa, que você precisa conhecer o seu relacionamento a partir da observação do que funciona e o que não funciona. Momentos em que o seu casamento passa semanas e meses funcionando e momentos em que ele passa não funcionando. Então, se você está vendo que o casamento está em crise, me procura, está aqui procurando um livro, uma orientação, alguém que lhe ajude, significa que ele não está funcionando e você precisa mudar. E eu digo para você com toda certeza que se você mudar, o seu casamento muda. Como o exemplo que eu acabei de dar de uma coroa, o pedal e a catraca da bicicleta. Mas você não consegue fazer isso por você mesma imediatamente no cônjuge. Então eu não vou lá com a minha mão ou com o meu pé e pedalo na catraca, que é aquela engrenagem que fica na roda de trás da bicicleta. Eu trabalho o meu pedal, modifico a forma de pedalar, eu escolho uma coroa maior ou menor na coroa da frente. E fazendo isso através de uma corrente, eu transfiro uma mudança de comportamento lá na catraca da roda de trás, que é o meu cônjuge. Compreendeu? Mas eu digo para você, você acredita que se você mexer aqui na coroa, vai mexer na catraca? Acredita? Você já viu. E eu acredito, claramente, tenho certeza, convicção para dizer para você que quando você mexe na sua engrenagem, no seu comportamento no dia a dia, o comportamento do seu cônjuge muda. O problema é que a mulher, especificamente, que passa pela mentoria comigo, ela já está cansada e agoniada. E talvez você, homem, também já esteja cansado e angustiado por ter tentado muitas coisas e não ter resolvido. Mas fazendo a mudança certa dentro do padrão e o perfil identificado de funcionamento saudável de cada um dentro do casamento, o esposo e a esposa, vai haver não só uma mudança, mas desta vez uma mudança que funciona.
uma mudança que é saudável, que faz o casamento funcionar de uma maneira positiva e ir progredindo dia após dia com aquilo que eu chamo de que é o verdadeiro casamento saudável. Se você pudesse me responder aqui, eu já tenho uma demanda para você que está me acompanhando, tá? Eu já disse aqui, ó, comente para mim aqui, coloque no comentário qual é um pedido simples que você está tentando fazer e não está conseguindo o resultado, que você está pedindo e não está sendo atendida ou atendido. E nós vamos treinar aqui agora, tá bom? Vamos lá. Mas a minha questão é: você está procurando mudar o comportamento do outro a partir de uma mudança no seu comportamento, então você precisa treinar. Você precisa fazer isso diariamente, tanto para aprender quanto para dar um giro, para dar uma constância, uma frequência nesse processo no seu relacionamento. Tem pessoas que chegam até aqui e falam assim: olha, meu casamento está em crise, eu não aguento mais, eu apelei. Chega, cansei. Primeira coisa que eu já entendi de você, se você está dizendo chega, cansei, é que você não treinou por um bom tempo, não disse o que pensa e sente, deixou atropelar o seu coração, passou muito tempo empurrando com a barriga e aceitando tudo o que acontecia na sua relação. E de repente você não aguenta mais e diz: chega, cansei. E agora quer, num dia, 2 dias ou no máximo uma semana, falar algumas palavras mágicas, dizer aquilo que está angustiado, né, abafado dentro de você, e que o seu cônjuge vai mudar completamente o jeito de agir de uma hora para outra. Não. Um casamento saudável com a correspondência recíproca de um com o outro, com aquilo que precisa, pede, espera e merece, ele é construído como um estilo de vida, com um treinamento diário, assim como você vai na academia e demanda um tempo para que você consiga o resultado que você espera. Não é na primeira semana. Você já vê alguma mudança? Claro que vê. Você vai, você já tem uma disposição nova, seu corpo já acorda mais animado, você já fica mais disposto, você já percebe uma certa tonicidade, uma tonacidade na musculatura, mas de verdade emagrecer, mudar o seu corpo vai exigir um tempo maior de academia, uma persistência e um progresso, porque o exercício que você faz no primeiro dia, ele é muito mais fraco, mais simples do que você vai fazendo depois. A pessoa pensa: ah, mas um casamento saudável, funcionando com essa correspondência, eu peço, o outro me atende, ele pede, eu entendo e atendo, vai ficar muito mais fácil? Não, ele gira mais rápido, ele pega velocidade, ele funciona muito bem. Mas assim como na academia você vai aumentando o peso, você também vai aumentando a complexidade e a necessidade sua de entender de coisas novas. Porque os desafios vão ficando cada vez mais interessantes e complexos. Bom dia, você que está chegando. Eu fiz uma pergunta aqui e estou esperando o comentário de vocês. O tema da live hoje é: treine seus pedidos diariamente. Então, não adianta pedir uma vez ou outra, ou chega, basta, eu quero agora falar de uma vez só e mudar tudo no meu casamento, mudar o comportamento do meu cônjuge. Então, eu quero saber de você, para a gente treinar aqui na prática. Se você quiser dividir comigo um pedido simples que você está fazendo e não está conseguindo. Ah, eu gostaria que o meu cônjuge ficasse mais em casa. Eu gostaria que o meu cônjuge tirasse o celular da mão à noite. Eu gostaria que ajudasse um pouco com os filhos. Eu gostaria de ensinar essa tarefa para os filhos. Um pedido simples que você está pedindo e não está conseguindo. E aí nós vamos falar aqui um pouco sobre isso e encaixar na nossa reflexão. E como eu ia dizendo, um casamento bom que tem uma correspondência a dois, então guarda isso. Não é tema da live de hoje, mas o que o Frederico entende que é um casamento bom? Um casamento bom não é o casamento do vizinho, o casamento perfeito, o casamento que você sonhou. O casamento é um casamento que funciona. É um casamento em que você é correspondida, correspondido, e o outro também é correspondido, em que você fala e é ouvido, em que você pede e é atendido na medida do possível, na maioria das vezes, mas não em todas as vezes. Esse é um casamento saudável.
Esse é um casamento gostoso de se viver. Esse é um casamento que justifica você sair do trabalho, chegar em casa e dizer assim: eu vou encontrar com a minha família, eu vou sentar no sofá, eu vou fazer um jantar a dois, eu vou ajudar a lavar a vasilha, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos filhos, eu vou namorar com a minha esposa, com o meu esposo, e nós vamos fazer isso aqui valer a pena. Então não precisa ser um conto de fadas, precisa funcionar com essa correspondência dos dois. E isso exige treino diário e não é só de um. Vamos ver, mas está complicado. Eu estou aqui sozinho, meu esposo ou minha esposa não está aqui comigo. Sou só eu que estou aqui assistindo a sua live todos os dias, sou só eu que estou assistindo outras lives, vendo outros materiais, lendo alguma coisa, pesquisando, fazendo um esforço, chamando para conversar. O meu esposo ou a minha esposa não está aqui comigo. Então, como é que você fala que isso é a dois? Do mesmo jeito que eu mencionei agora há pouco. Você tem uma bicicleta, você é o pezinho que toca o pedal, tem uma coroa que você movimenta com o seu esforço e uma corrente de transferência, que é a relação diária, os pontos de conexão entre vocês dois, faz com que o outro, a catraca lá atrás, o seu cônjuge, mude também. Mas você tem que ter paciência para saber como você mexe aqui para que de maneira indireta ele mude lá. Então, a minha comparação hoje é que você vai para a academia, você treina e você volta para casa sendo o personal trainer do seu cônjuge. Então, não significa você dar palestrinha. Ontem eu achei engraçado, numa mentoria eu escutei isso, né? Ah, a esposa falou assim que o esposo fica falando assim, olha, já vai começar a palestrinha. Aí quando ela começa a falar e percebe que vai esticar muito, ela fala assim, não, eu não vou dar palestrinha não, eu vou dizer o que eu penso e pronto. E aí você vai ver o Rio de ontem, tá lá no feed, que é Peça e Fecha a Porta. Você, esposa, assista esse Rio, você vai gostar. É Peça e Fecha a Porta. Tem uma explicação lá de por que você pede e fecha a porta. Pede e vai embora. Não fica esticando muito não, porque na falta de argumentos, inventa argumentos e dá tudo errado. Pede o que você quer e fecha a porta. Então, em vez de dar palestrinha, chegar lá e ficar explicando e passando um sermão no cônjuge, você treina em você uma forma diferente de agir, aprende a pedir, você aprende a pedir com contexto, com especificação e objetividade aquilo que você quer e aquilo que você dá em troca, e depois aprende a dar o feedback daquilo que você recebeu ou não, se foi bom ou não o bastante, e ajusta para a próxima vez funcionar melhor, que são os elementos do pedido irresistível, e, e segue o barco. Você vai perceber que a sua mudança comportamental e o seu jeito diferente de pedir de uma maneira clara e se posicionar dentro do relacionamento, com uma corrente que se chama relação a dois, vai fazer com que o seu cônjuge também comece a mudar. E é impressionante, muitas das vezes em uma semana você já percebe a mudança comportamental do outro. Por quê? Porque um ponto importante que eu trabalho aqui, se você quer, escute o que eu vou dizer. Se você quer restaurar, ajustar, renovar o seu casamento, faça isso enquanto vocês estão juntos. Tá? Eu tenho casos de pessoas que o cônjuge foi embora de casa, talvez começou já um outro envolvimento com outra pessoa ou não, mas saiu de casa. A dificuldade é muito maior. Quem está aqui comigo, tem pessoas aqui comigo na live que passaram por isso, estão passando por isso e sabem a diferença que é. É complicado. Quando você tem o outro fora, é como se você quebrasse aquela corrente que sai da coroa da bicicleta e vai para a catraca. Fica muito mais difícil você fazer uma mudança no seu comportamento e o outro perceber. Fica muito mais difícil você ter momentos adequados e de qualidade para você expressar aquilo que você está pensando, renovando em você, mudando no seu comportamento e querendo dizer para o outro. Por quê? Porque vocês não têm pontos de contato, estão morando em casa diferente, não dormem juntos, não têm uma justificativa para estarem conversando. Tem que criar uma justificativa, tem que inventar. Então, se o seu casamento está à beira de uma separação de corpos, que a gente chama, quando, mesmo não estando divorciados, vocês, cada um está numa casa diferente, haja logo. Haja logo. Procure uma ajuda, seja do Frederico, de quem quer que seja, haja.
Haja logo. Por quê? Porque depois que essa pessoa sai da sua casa, complica muito, 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 muito. Quer ver uma outra situação um pouco mais delicadinha, mas que também modifica muito? O treino diário da sua mudança comportamental, que irá fazer uma mudança comportamental no outro, uma transformação no casamento, é o fato de vocês não estarem dormindo juntos. Dormir junto é poderoso demais. Então acredite no poder da cama. Não é só para o sexo, é para o diálogo, é para o contato, é para o aconchego, é a mão na mão, pé com pé, um carinho, uma conchinha e uma conversa adequada. Existe uma ferramenta que se chama 15 minutos do diálogo a dois. Você pode usar ele e abusar na cama, de gerar valor e profundidade para o seu relacionamento, nos 15 minutos diários que você não abre mão de fazer isso com o cônjuge. Se fizer isso antes de dormir, seja um agradecimento, seja uma abertura de coração sua, seja uma pergunta sobre o que o outro está passando, um exercício de sensibilidade. E também podem ser feitos pedidos à noite. Eu não sugiro pedidos pesados, pedidos que geram discussões ou pedidos que estejam muito truncados, mas pedidos leves, suaves, que você sabe que não vão estragar aquele melhor momento que é os minutos que antecedem você dormir e relaxar o seu corpo. Não tenha ou não deixe para o seu cônjuge uma memória negativa bem naquele instante antes de dormir. Preserve as memórias positivas. Então, tá brigado? Pede desculpa, abraça. Mesmo que você esteja com o estômago doendo de ter que dar o braço a torcer, durma em paz com o seu cônjuge. Coisas maravilhosas acontecem quando na cama você aprende a usar a cama em favor do seu casamento. Mas enfim, o que eu disse, estar longe em casa separada é difícil, porque se até na mesma cama é diferenciado de você estar dormindo em camas diferentes, porque passa o dia todo trabalhando, passa o dia todo na correria. Na hora que vai para a cama, não. Um vai para outra cama, o outro vai para o sofá. Então você perde um ponto importante de conexão, que no meu exemplo da live de hoje corresponde àquela corrente da bicicleta que faz com que o seu comportamento, a mudança, o ajuste no seu comportamento alcance o comportamento do outro. Você precisa treinar todos os dias, como eu ia dizendo. Você treina em você o seu comportamento, você modifica a sua forma de dizer, a sua forma de agir, você modifica o seu mindset, o seu heartset, o seu estilo de lidar com você mesmo, o seu valor próprio. E, a partir disso, nas interações com o outro, você acaba então demonstrando para ele que ele precisa ajustar. É como se você mudasse em algum momento a velocidade da coroa aqui que você está pedalando e não tem jeito. A catraca está conectada numa corrente, ela precisa também mudar o passo dela. Então você acelera, o outro vai ter que acelerar. Você diminui, o outro vai ter que diminuir. Se você entender isso, você faz o que você quiser do seu relacionamento, porque você entende como funciona o mecanismo de transferência entre aquilo que você faz e o que acontece de mudança comportamental no seu cônjuge. Se você então entender isso e utilizar na prática diariamente os seus pedidos, você terá um casamento transformado em dias ou semanas ou em meses, a depender da condição atual em que o seu casamento está. Perceba que precisa ser diariamente. Se você é daquelas pessoas que num dia explode, fala tudo que deu vontade e depois não fala mais nada, não se expressa, finge que não acontece, só fica engolindo sapo, você não está exercitando dizer aquilo que pensa diariamente, que é de verdade o que faz um casamento saudável. O diariamente é mais importante do que o como e o quanto você faz. Seja no aspecto de dizer o que pensa e sente, interagir e fazer acontecer de maneira positiva os pontos de conexão que você tem com o seu cônjuge, seja quando você efetivamente pede. Então, peça, exercite e treine os seus pedidos diariamente. Eu perguntei aqui para você, quem estiver comigo pode mandar para mim aqui o que você gostaria de pedir ou tem pedido que é simples e você não tem recebido. Manda aqui para mim que eu
trago isso para dentro da nossa reflexão. Esse pedido precisa ser exercitado de formas diferentes, em contextos diferentes, diariamente. Você precisa se experimentar. Como é você pedindo uma coisa simples para o seu cônjuge? Você engasga? Você perde a voz? Você fica com o estômago gelado? Você treme às vezes? Então quer dizer que você não está treinando. Você começa a falar, e uma reclamação muito comum que existe principalmente das mulheres comigo, é que ela vai falar o que pensa, ela vai pedir alguma coisa que ela sabe que gera algum problema, uma possível discussão, ela some na cabeça dela todos os argumentos. Ela não sabe o que fala mais. Aí o esposo vai ali e diz alguma coisa que desagrada a ela, ela vem com um vulcão de dentro, mas guarda aqui no pescoço e não sabe utilizar as palavras para dizer. Por quê? Porque diz que o esposo ganha nos argumentos e derruba ela. A expressão é essa. Ele me derruba com os argumentos dele. Sabe o que é isso? Falta de treino. É a mesma coisa. Há 15 anos atrás eu comecei a dar palestras. Nas primeiras vezes, como você acha que era? Era tremendo, era com frio na barriga, era tentando ler algum papel, era engasgando certas vezes, e ao longo do tempo, aquilo vai ficando natural. E assim como uma live que se faz aqui e consegue trabalhar a mente, as ideias e a interação com vocês, tudo isso é treino. Eu estou aprendendo. Faz mais ou menos 3 meses, pouco menos que 3 meses, que eu tenho feito isso diariamente. Eu estou aprendendo. Você também precisa aprender e treinar diariamente, conversar com o seu cônjuge as conversas difíceis, que são positivas ou negativas, conversas difíceis boas, conversas difíceis não tão boas, e exercitar os seus pedidos. Peça para lavar a louça, peça para cuidar, ajudar a cuidar dos filhos, peça para cuidar melhor das finanças, peça para dar um espaço, uma privacidade que você quer, peça para respeitar uma limitação sua de horário, peça para dormir junto, peça para largar o celular, peça para almoçar junto, dar valor àquele momento do jantar junto, peça um passeio a dois, pedidos simples que você precisa pedir todos os dias, de maneira simples e corriqueira, para que você vá treinando, a ponto de daqui a algum tempo você conseguir encarar o seu cônjuge de frente, com pedidos complexos, difíceis, desafiadores, sem frio na barriga, sem tremedeira, sem engasgar, sem sumir completamente os argumentos e aquilo que você gostaria de ter dito e acaba esquecendo, dá uma tela preta na hora. Isso é treino. Você precisa acreditar que o treino faz de você uma esposa ou um esposo melhor ajustado às necessidades de você próprio e do seu relacionamento. Para que você faça isso por você primeiro e imediatamente comece a transferir essa perspectiva para o seu cônjuge. E ele vai aprendendo, porque você é a coroa que, através da corrente, muda o seu comportamento, muda o seu compasso e muda o compasso do outro, que está lá atrás, a catraca da roda de trás. Se você compreendeu isso e fizer no dia a dia, utilizando dos elementos que a gente traz, as ferramentas que a gente menciona, o mindset modificado que a gente trabalha aqui nas lives todos os dias, eu tenho certeza que em pouco tempo você já perceberá a mudança no comportamento do seu cônjuge para melhor. E você sabe que se você é uma corrente, vocês dois têm uma corrente entre vocês, aquilo que ele fizer também precisa impactar você e você precisa corresponder àquilo que ele espera, diz e fala de você. Às vezes, ele não tem a mesma clareza que você, mas ele está dando um sinal e você precisa ter sensibilidade para perceber e corresponder. Porque se um dia você for percebida ou percebido como alguém que só toca daqui para lá, que você só quer do seu jeito, que você modifica as coisas aqui só para o seu prazer e não reconhece as necessidades, as demandas, os desejos do outro, em algum momento o outro vai sabotar, boicotar você e deixar de atender aquilo que você pede. E aí os seus pedidos irresistíveis da boca para fora, sem a sensibilidade que ele espera, a empatia e a cumplicidade de um casal,
vai deixar você na mão, justamente porque vai dar o troco a você por você não demonstrar interesse em cuidar também das demandas, os desejos e os pedidos não atendidos que o seu cônjuge tem aí esperando de você. Eu tenho certeza que vocês irão conseguir, eu estou torcendo por vocês. E você sabe que a qualquer momento pode me procurar no direct para tratar dos seus pedidos simples ou complexos que estão gerando crises maiores ou menores no seu relacionamento. Eu estou à sua disposição. Agradeço a sua presença hoje aqui e amanhã eu estou aqui de novo nesse mesmo horário. Um beijo, um abraço, um ótimo dia. Fiquem todos com Deus.